Olá, meu nome é Vinícius. Essa é a 8ª parte da série sobre sistemas formais. Hoje eu vou falar sobre consistência. Muito bem, então primeiramente vou falar sobre o conceito de dedução a partir de um conjunto de premissas. Então eu tenho um conjunto gama de fórmulas e alfa uma fórmula qualquer, ambos de um sistema formal F, digamos assim. Eu vou dizer que alfa é consequência sintática de gama se existe uma sequência beta 1 até beta n de fórmulas, de tal maneira que a última fórmula dessa sequência é a própria alfa, e cada beta i, ou ele é um axioma, ou ele pertence ao conjunto gama, ou ele é a consequência direta de fórmulas anteriores a ela na sequência por meio de uma regra de inferência. Então essa definição é bem parecida com a definição de teorema, só que agora eu estou considerando um conjunto gama de fórmulas. Essa sequência beta 1 até beta n é chamada de dedução de alfa a partir das premissas, ou hipóteses em gama. E quando alfa é consequência sintática de gama, eu escrevo dessa maneira, ou eu posso escrever simplesmente dessa maneira. Então eu leio alfa é consequência sintática de gama. Gama é um conjunto de fórmulas do meu sistema. Outras notações: se gama é um conjunto finito, então eu posso escrever dessa maneira. Então eu vou dizer que alfa é consequência sintática de beta 1 até beta n. E se gama é um conjunto vazio, eu posso escrever simplesmente dessa maneira. Eu não preciso indicar o conjunto vazio ali na frente. Percebe que nesse caso alfa é um teorema do meu sistema. Então lembra daquela definição inicial? Quando eu tiro aquele conjunto gama da minha definição, eu tenho a própria definição de teorema de um sistema formal. Algumas propriedades desse operador de consequência. Primeira, monotonicidade. Então, se gama está contido em um conjunto delta e alfa é consequência sintática desse conjunto gama, então alfa também é a consequência sintática desse conjunto delta. Então veja, eu tenho alfa é consequência sintática desse conjunto gama, e esse conjunto gama está contido em um conjunto delta, um conjunto maior. Então alfa também é consequência sintática desse conjunto delta. Isso significa que eu posso ampliar o meu conjunto de premissas, que não altera o fato de alfa ser consequência sintática daquele conjunto. Então, uma vez que alfa é consequência sintática de um dado conjunto, de um dado conjunto de premissas, eu posso ampliar essas premissas, que alfa continuará sendo consequência sintática desse conjunto maior. Uma outra propriedade é a propriedade de compacidade. Diz basicamente que se alfa é consequência sintática desse conjunto gama, se e somente se existe um subconjunto finito delta desse conjunto gama, de tal maneira que alfa é consequência sintática desse conjunto delta. E última questão importante é a regra do corte. Ela me diz que se alfa é consequência sintática de um conjunto delta, e para cada beta pertencente a esse conjunto delta, a gente tem que essa fórmula beta é consequência sintática de um outro conjunto gama, então você tem que a própria fórmula alfa é consequência sintática daquele conjunto gama. Então o que acontece? Eu tenho a minha fórmula alfa, essa fórmula alfa ela é consequência sintática de um conjunto delta. Então vamos dizer que delta possui 3 fórmulas, A, B e C. Agora, cada uma dessas fórmulas de delta, A, B e C, elas são, por sua vez, consequência sintática de um conjunto gama.
Então o que acontece é que a própria fórmula alfa é consequência sintática desse conjunto gama. Então vamos falar sobre a consistência. Primeiro, a consistência absoluta. Então, um sistema formal ele é absolutamente consistente se existe ao menos uma fórmula desse sistema que não é teorema. Então, considerando agora que esse sistema possui em sua linguagem um símbolo de negação, a gente assume que se alfa é uma fórmula, então não alfa também é uma fórmula. Eu tenho a definição de consistência. Um sistema formal ele é consistente se para toda fórmula alfa não é verdade que alfa e a negação de alfa sejam ambas teoremas desse sistema. Então, a partir desses dois conceitos, a gente pode obter alguns resultados. Então, primeiro, se f é um sistema formal consistente, então ele é absolutamente consistente. Então percebe que se f é consistente, pela definição, a gente não pode ter alfa e não alfa, ambas teoremas. Então o que acontece? Pelo menos uma delas não é teorema, ou seja, pelo menos uma daquelas duas fórmulas não possui demonstração. Logo, existe uma fórmula que não é teorema e o sistema ele é absolutamente consistente. Agora a gente vai tentar demonstrar a inversa. Só que a gente vai ter que supor que para quaisquer fórmulas alfa e beta, a gente tem que beta é consequência sintática de alfa e não alfa. Então, sob essa hipótese, se f é um sistema formal absolutamente consistente, ele é também consistente. Então veja que tenho duas hipóteses, né? A hipótese H1 diz que beta é consequência sintática de alfa e não alfa. E a hipótese H2 é que f é absolutamente consistente. E o que eu quero demonstrar é que f é consistente. F é o meu sistema formal. Então veja, se f é absolutamente consistente, então existe uma fórmula, que eu vou chamar ali de gama, que não é teorema de f. Né? Essa é a definição de um sistema absolutamente consistente. Então, pela hipótese H1, eu vou colocar minha fórmula gama no lugar de beta. Então, eu tenho que gama é consequência sintática das fórmulas alfa e não alfa. Agora a gente vai raciocinar por absurdo. Então, vamos supor que alfa e não alfa fossem ambas teoremas de f. Eu vou cair na regra do corte. Então ali está a regra do corte. Então vamos ver o que acontece. Gama é a consequência sintática de alfa e não alfa. E cada premissa, por sua vez, é um teorema do sistema. Né? Então estou colocando ali o conjunto vazio, só para a gente visualizar. Então observa ali na regra do corte. A minha fórmula gama seria a fórmula alfa da regra do corte. As fórmulas alfa e não alfa seria o meu conjunto delta, lá da regra do corte, e o meu conjunto gama seria o conjunto vazio. Então a gente tem que a própria fórmula gama é consequência do conjunto vazio, né? Digamos assim. Na verdade, ela é teorema do meu sistema. Isso é uma contradição, pois lá no início a gente disse que gama não é teorema do sistema. Então a gente conclui que alfa e não alfa não podem ser ambas teoremas do sistema. Como alfa é uma fórmula arbitrária, segue pela definição que f é consistente. Né? Então a gente acabou caindo na própria definição de consistência. Bom, então aqui eu faço a finalização parcial dessa série. Então a gente falou sobre a definição de sistema formal, o conceito de prova, o conceito de teorema. A gente estabeleceu uma noção de verdade para um sistema que a gente criou. A gente falou também sobre a decidibilidade desse sistema
e hoje eu falei sobre a consistência. Existem ainda muitos outros assuntos que são interessantes relativos a sistemas formais, como por exemplo a questão da interpretação, a questão de existência de modelo, a questão da compacidade, a completude e a independência de axiomas. São alguns exemplos de temas. Então esses temas eu vou tratar em vídeos futuros. Então é isso, eu agradeço por você acompanhar mais esse vídeo. E só lembrando que se você quiser fazer o download do material utilizado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então muito obrigado e até mais.